Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre a multiplicação de um número real por uma matriz. Então acompanhe aqui comigo os objetivos da nossa aula. Calcular a multiplicação de um número real por uma matriz. Como realizamos a multiplicação de um número real por uma matriz? Já pensou sobre isso, pessoal? Será que existe uma regra para realizar essa operação? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Então acompanhe aqui comigo a situação. Uma livraria fez uma doação para as bibliotecas de duas escolas do bairro. Os títulos foram selecionados de acordo com a faixa etária, visando atender alunos, estudantes dos ensinos iniciais do Fundamental e dos anos finais do Ensino Fundamental 2, e também do ensino médio. Nessa doação, os exemplares eram livros de autores internacionais e livros de autores brasileiros. Aqui na tabela, pessoal, nós temos os livros doados para a Biblioteca Cecília Meirelles. Então, notem a nomenclatura que nós vamos usar. Nós vamos usar AI para autores internacionais, AB para autores brasileiros. EF1 está representando Ensino Fundamental 1. EF2, Ensino Fundamental 2, e EM está representando o Ensino Médio. Então, acompanhando aqui comigo, pessoal, nós temos que a quantidade de livros doados para o Ensino Fundamental 1 de autores internacionais foi 36, para o Fundamental 2, 45, para o Ensino Médio, 75. Quantidade de livros de autores brasileiros são 60 para o Ensino Fundamental 1, 72 para o Ensino Fundamental 2 e 120 para o Ensino Médio. Isso, pessoal, as doações feitas para a Biblioteca Cecília Meirelles. Agora, aqui nós temos a quantidade de livros doados para a Biblioteca Raquel de Queiroz. Então, novamente, pessoal, acompanhem comigo. Foram doados 24 livros para o Ensino Fundamental 1 de autores internacionais. 60 livros para o Ensino Fundamental 2 de autores internacionais. E para o Ensino Médio, 54 livros de autores internacionais. Autores brasileiros. O Ensino Fundamental 1 recebeu 52 livros. O Ensino Fundamental 2, 98. E o Ensino Médio, 100. Em parceria com a livraria, que fez a doação dos livros para as bibliotecas, uma gráfica doou cadernos para as duas escolas próximas a essas bibliotecas. Para cada exemplar de livro doado, essa gráfica doou 2 cadernos. Observe uma maneira de calcular o número de cadernos doados por essa gráfica. Então, nós temos aqui, pessoal, a tabela, que está representando a quantidade de livros que foi doada para cada uma das bibliotecas, ok? Então, olha só. Para o Ensino Fundamental 1, autores brasileiros, 36 para a Biblioteca Cecília Meirelles, 24 para a Biblioteca Raquel de Queiroz. Então, a soma dos dois dá 60. Para cada livro doado, a gráfica vai doar 2 cadernos. Então, se eu quero saber a quantidade de cadernos, basta eu fazer 60 vezes 2 e o total de cadernos doado vai ser 120. Agora pegamos os autores brasileiros doado para o Ensino Fundamental 1 das duas bibliotecas. Então eu vou somar 60 mais 52, dá um total de 112. Então foram 112 livros doados. A quantidade de caderno é o dobro, então multiplicou por 2, a quantidade de caderno é 224. Agora, para o Ensino Fundamental 2, 45 livros para uma das bibliotecas e 60 para outra. A soma dos dois, 105. Então, foram 105 livros doados para o Ensino Fundamental 2. Se eu quero saber a quantidade de cadernos, eu sei que é o dobro, basta multiplicar por 2, que deu 210. Somando agora os autores brasileiros, a quantidade de livros doado para cada uma das bibliotecas. Então, 72 mais 98, 170 livros. Se eu multiplicar por 2, eu tenho 340, que é a quantidade de cadernos doado pela gráfica. Ensino médio, 75 mais 54 dá o total de livros de autores brasileiros. O total, 129. 129 livros, multiplicou por 2, então 258 cadernos.
120 com 100, somou os dois, deu 220. 220 a quantidade total de livros de autores brasileiros doados para essas bibliotecas. Se eu quiser saber a quantidade de caderno, multiplico por 2 e temos 440. Observe, pessoal, que com essa matriz, onde a professora fez a multiplicação da quantidade de livro por 2 para obter o número de cadernos, nós temos essa tabela aqui. E perceba que sempre, né, pessoal, podemos observar que o que aconteceu? Eu sempre estive multiplicando por 2. Eu peguei cada elemento da matriz que eu somei e multipliquei por 2 para representar a quantidade de livros, né? Somei a quantidade de livros, multipliquei por 2 para eu ter a quantidade de cadernos que foi doado. Então, nisso, pessoal, entra o nosso conceito de multiplicação de matriz por um número real. No exemplo, pessoal, era o equivalente a eu somar a quantidade de livros de cada autor para cada ensino, fundamental 1, 2 ou ensino médio, e multiplicar por 2 cada elemento da matriz e eu iria obter a quantidade de cadernos doados. Então, significa o seguinte, multiplicação de um número real por matriz, que o produto de um número real K por uma matriz A é obtido pela multiplicação de cada elemento da matriz A por esse número real. Uma maneira bem simples de pensar, né, pessoal? Eu tenho uma matriz, se eu quero multiplicar, basta eu pegar. Vou multiplicar o número 2, o número real 2, ou o número real menos 5, por essa matriz. Então, eu vou multiplicar por menos 5 cada elemento que contém essa matriz. Para essa ideia ficar mais clara, pessoal, nós vamos começar com um exercício. Então, acompanhe aqui comigo. Na prateleira de um supermercado, há 3 marcas de leite em caixinha, cuja capacidade é 1 litro. Para representar cada marca, vamos construir a matriz A, em que a primeira coluna indica o preço de cada caixinha e as segundas e terceira colunas indica a quantidade de sódio e a quantidade de cálcio em 1 litro de cada uma dessas marcas, respectivamente. Então, o que nós temos, pessoal? Nessa tabela aqui, ó, a primeira coluna indica o preço do leite de marca A, de marca B e de marca C. Cada uma das caixinhas de leite tem um preço aqui. A segunda coluna e a terceira, uma indica a quantidade de sódio e a outra a quantidade de cálcio presente em cada uma dessas caixinhas de 1 litro de leite, ok? Segunda parte do exercício. Com base nessa matriz, obtenha outra que represente o preço e a quantidade de sódio e cálcio de 5 caixinhas de leite de cada marca. Então, olha só, nós conhecemos, pessoal, aqui a matriz. Tá vendo? Nós conhecemos a matriz que representa o preço, a quantidade de sódio, a quantidade de cálcio de cada uma dessas caixinhas de leite com marcas diferentes. Eu quero saber qual vai ser o preço de 5 caixinhas de leite da marca 1, da marca 2, qual preço eu vou pagar se eu comprar não uma, mas 5. Aqui está o valor unitário. Então basta, pessoal, simplesmente pegar o número 5 e multiplicar por cada elemento da matriz, ok? Então façam isso no caderno de vocês e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Então, acompanhe aqui comigo a correção. Tava fácil, não tava? Então, vamos para a correção aqui, pessoal. Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui mesmo, ó. Nós temos aqui a tabela que representa o preço de cada caixinha, a quantidade de sódio e a quantidade de cálcio presente na caixinha de 1 litro. E aqui nós temos, cada linha representa a marca 1, a marca 2 e a marca 3. Eu quero saber o preço e também a quantidade de sódio e de cálcio se eu comprar 5 caixinhas de leite. Então, basta multiplicar o número 5 por cada elemento da matriz, que foi o que a professora fez aqui, ó. 5 vezes 2,79, 5 vezes 3,39, 5 vezes 3,34. Então, eu multipliquei, ó, toda essa coluna, né, por 5. Vou fazer o mesmo aqui. Então, 5 vezes 685, 5 vezes 650, 5 vezes 640. Novamente, vou fazer a mesma coisa para todos os elementos da terceira coluna. 5 vezes 1050, 5 vezes 1025, 5 vezes 1090. Quando eu realizo a multiplicação, ó, 5 vezes 2,75, eu tenho, se eu comprar 5 caixinhas de leite da marca 1, eu vou pagar quanto? R$13,95. Se eu comprar 5 caixinhas do leite da marca 2, eu vou pagar quanto? R$16,95. Se eu comprar 5 caixinhas de leite da marca 3, eu vou pagar R$16,70. Novamente, a multiplicação de 5 por esses elementos, pessoal, dá a quantidade de sódio presente em cada caixinha, nas 5 caixinhas que eu adquiri de leite da marca A, da marca B e da marca C. Então, 3.425, 3.250, 3.200. A próxima coluna, ela me dá o valor da quantidade de cálcio presente em 5 caixinhas de cada leite, da marca A, B e C, digamos assim. Então, a quantidade de cálcio, 5.250 da marca 1, 5.125 da marca 2 e 5.450 da marca 3, ok? Então, foi fácil, pessoal. Multiplicar o número real por uma matriz é simplesmente pegar o número real e multiplicar por cada elemento da matriz. Mais um exercício, pessoal, então vamos lá. Na matriz C, a primeira linha indica a quantidade de tecido em metros e a segunda, a quantidade de botões usados na confecção de 3 modelos diferentes de camisa, correspondente a cada uma das colunas. Então, olha só, a matriz C, a primeira linha representa a quantidade de a quantidade de tecido que eu preciso para produzir cada modelo de camiseta. Preciso de 0,9 de tecido para produzir o modelo 1, ou 0,8 para produzir o modelo 2, 1,1 para produzir o modelo 3. A segunda linha indica a quantidade de botões para produzir cada modelo de camiseta, ok? Escreva a matriz que indica a quantidade necessária desses materiais para a confecção de 18 camisetas. Então, olha só, aqui eu tenho o quanto de material eu preciso para construir cada uma das camisetas do modelo 1, do modelo 2 ou do modelo 3. Agora eu quero saber quanto de material eu vou precisar para produzir 18 camisas, ok? Então basta simplesmente vocês pegarem o número 18 e multiplicar por cada elemento da matriz, não é isso? Sim, é isso. Então façam isso no caderno de vocês, pessoal, e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Tava fácil também, né, pessoal? A ideia é muito simples. Basta multiplicar cada elemento da nossa matriz pelo número 18. Então, vamos lá para a correção, pessoal. Então, a tabela representa a quantidade de material que eu preciso para a produção de cada uma dessas camisas, do modelo 1, do modelo 2, do modelo 3. Se eu quero saber o quanto de material eu vou precisar para produzir 18 camisas de cada modelo, basta eu pegar e multiplicar o número 18 por cada elemento da matriz C. Então, eu vou pegar e vou fazer 18 vezes 0,9. Quanto que dá? 16,2. 18 vezes 5, quanto que dá? 90. 18 vezes 0,8, resultado 14,4. 18 vezes 7, resultado 126. 18 vezes 1,1, resultado 19,8. 18 vezes 8, resultado 144. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que para produzir o modelo de camisa 1, eu vou precisar de 16,2 metros de tecido e vou precisar de quanto? De 90 botões. Para construir 18 modelos da camiseta 2, eu vou precisar de 14,4 metros de tecidos e vou precisar de 126 botões. Para o modelo 3, vou precisar de 19,8 metros de tecido e de 144 botões, ok? Então, o que vimos nessa aula, pessoal? Nessa aula nós falamos um pouquinho sobre multiplicação de um número real por uma matriz. Entendemos, pessoal, que o conceito é muito fácil. Se eu preciso fazer a multiplicação de um número real por uma matriz, basta eu pegar esse número real e multiplicar por cada elemento da matriz em questão, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve!